Bom, então aqui, ODM versus ODS. Então, só grandes números, né? No ODM, a gente tinha 8 objetivos. Nos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, a gente tem 17. Então, objetivo número 1, superar a pobreza. Certo? Objetivo número 2, é um objetivo que tem um nome dado pelo Brasil, Fome Zero. Vocês terem uma ideia da importância do Brasil nessa agenda, Zero Hunger, que é o nome dessa meta, a meta chama Zero Hunger, que não dá para enxergar aqui, mas vocês vão ter que acreditar em mim. Zero Hunger é um nome criado pelo Brasil, que é Fome Zero. Virou a agenda das Nações Unidas. Certo? Que a ideia das Nações Unidas foi criar palavras de ordem que pudesse mobilizar. Porque você cria uma palavra de ordem, que é obras completas de não sei quem, né? Você fala, tarará. Então, você tem que ter uma ideia-força. A ideia-força é essa, eu quero a fome, zero fome. Certo? Objetivo 3, vida saudável e sustentável. Objetivo 4, educação. Objetivo 5, gênero. A sorte que eu sei decor. Objetivo 6, água. Certo? Objetivo 7, de energia acessível e limpa. É desenvolvimento econômico. O 9 é ciência e tecnologia. O 10 é equidade. O 11 é cidades sustentáveis. O 12, consumo e produção responsável. O 13, clima, agenda de clima. O 14 é vida debaixo da água. O 15, vida sobre a terra. O 16, paz, equidade, para a justiça. E o 17 também essa cooperação. Mais do que a gente ficar discutindo assim ponto a ponto, a ideia é essa. Primeiro, você tinha uma agenda social, agora você passa a ter uma agenda que pensa para além do social. Você tem agendas envolvendo a questão ambiental, estrito sensu? Não, não é. Você fala agenda de clima, a agenda de clima é uma agenda econômica, é uma agenda ambiental, certo? Parte das doenças que a gente começa a ter hoje no mundo tem a ver com questões climáticas, certo? Inclusive com relação à questão da fome e desnutrição, que alterações do clima têm gerado impactos fantásticos na oferta de água e na oferta de alimentos, e vai gerar pior ainda. Então, cada agenda que você pega, quando a gente for abrir os indicadores, dentro desses indicadores, ela, por mais que ela tenha uma cara mais de um lado ou uma cara do outro lado, a ideia é que ela possa estar incorporando as 3 dimensões. Então, a gente tinha 8 objetivos, tinha 21 grandes metas, certo? Tinha 60 indicadores. A gente passa para 17 objetivos, né? 169 coisas a atingir, né? E passa a ter 200 grandes indicadores, com falhas, né? Por exemplo, nos indicadores de saúde, não tem sobrepeso e obesidade, que certamente é um dos grandes desafios do mundo no próximo período, que são as doenças causadas pelo sobrepeso e obesidade, que é diabetes, hipertensão e assim por diante. Então, você continua tendo problemas, certo? Depois a gente vai até passar um pouquinho sobre isso. Vamos passar de novo, então, a erradicação da pobreza, fome zero, boa saúde e bem-estar, essa tradução fica meio... né? Educação de qualidade, certo? Portanto, passa não só a ter meta de todas as crianças em sala de aula, com ensino primário, você passa a discutir também meta de qualidade. Aí, quando você abre a educação, tem lá a meta de todas as crianças têm que estar na escola, você tem meta de que as meninas têm que ter, né? Tem a questão da equidade de gênero, parará, mas o tema e a orientação passa a ter um desafio a mais do que só ter as crianças em sala de aula. 5, equidade de gênero, né? 6, água limpa e saneamento. 7, energia acessível e limpa, certo? Que é uma meta. Vocês estão vendo? Você tem a meta de energia é outra, que é uma meta fundamental. Por quê? Porque a gente pensa em energia que é ter luz, né? Mas não é. Sem energia não tem indústria funcionando, não se produz. O grande problema de energia no mundo é produção e transporte. Esse é o grande problema. Só que essa produção e esse transporte estão arrebentando o país, estão arrebentando o mundo.
Né? Então, a ideia aqui, o desafio não é produzir energia, é produzir energia limpa e acessível. O que quer dizer acessível? Não, acessível nesse caso é exatamente. Porque tem duas questões. Uma, ela ser cara. A outra, ela nem existir. Uma parcela da população na África cozinha, certo? Ainda usando, não tem fogão, usa os pedaços de pau. Quer dizer, às vezes você até tem o feijão, não tem como cozinhar, porque não tem energia. Né? Energia aqui num sentido amplo. Né? No Brasil, em 2002, 15 milhões de pessoas não tinham luz no campo. 15 milhões de pessoas. Pensa. É maior do que a população toda de Portugal. Portugal tem 10 milhões e poucos de habitantes. Você tinha 15 milhões de pessoas no Brasil, no campo, que não tinham energia. Podia até ser barata, não tinha fio para levar energia. Como que eles faziam? Criança não estudava de noite, usava aquele negócio que é um horror, que é o candeeiro, né, queimando querosene, que é um terrível para a saúde, arrebenta o pulmão da pessoa, certo? E assim por diante. Então, quer dizer, aqui você tem a ideia de acesso, né, e tem a ideia de que eu não quero energia suja, eu não quero mais queimar carvão. Né, que carvão não é só o carvão esse vegetal. Né, o carvão que se queima no mundo é o carvão mineral, que é a fonte mais poluidora que nós temos. Bom, eu estou parando num ou no outro, porque eu acho que vocês são da saúde, vocês sabem melhor do que eu, e alguns outros eu acho que era bom para ir inspirando e vendo impacto na saúde, como esse que eu falei de energia agora. Né? Quer dizer, quando a gente está falando de energia limpa e acessível, para o povo em alguns países da África, significa não ter como cozinhar. Certo? E para o Brasil significava respirar aquele cheiro de querosene dentro de casa. Bom, emprego digno e crescimento econômico, portanto, você tem uma meta de que eu quero crescer, eu quero desenvolver, mas eu quero emprego digno, certo? Ou seja, eu não quero trabalho escravo, eu não quero trabalho infantil, eu quero carteira assinada, certo? É disso que nós estamos falando. Lá em 2015. Indústria, inovação e infraestrutura. Quando a gente olha as metas dentro da indústria, está valendo a mesma coisa que eu estava falando, certo? Ela é transversal, um conjunto de objetivos, redução das desigualdades. Por quê? Isso depois a gente vai ver num outro objetivo, mas isso é uma discussão interessante. E na saúde, até vocês estão mais preparados para fazer, porque às vezes a gente fala em universalização, que é um tema caríssimo à saúde brasileira. Tem país que não discute isso aí, vocês sabem, né? O Brasil não. A Constituição de 88 estabeleceu a ideia da saúde como um direito universal, certo? E aí, dependendo do que a gente constrói, você está lá, tem uma meta de universalizar, ou seja, chegar a todo mundo. Aí tem hora, quando você está quase chegando lá, então você já tem 97% das pessoas, né, com acesso a tal coisa. Aí só falta 3%. Só que às vezes esses 3% está concentrado num único público. É uma comunidade inteira que está sem acesso a um determinado bem. Né? Você tinha no Brasil, quando a gente olhava a meta, essa que eu falei de energia, quando você olhava os dados de energia do Brasil, em 2002, 96,7%, tem alguns números que eu sei de cor, tá, gente? Outros eu não sei, não. 96,7% dos brasileiros tinham acesso à energia elétrica. Sabe o que é isso? Quando você fala isso em alguns lugares do mundo que não tem acesso à energia, é um absurdo. Por quê? Porque o Brasil tem uma matriz energética gigantesca e renovável, porque a base é hídrica. Certo? Que é uma energia limpa. Né? A gente não queima petróleo ou carvão, né? Queima quando tem alguns problemas, quando a gente teve seca no último período. Mas, em geral, é uma energia limpa, né? Que vem dos rios, que é uma energia renovável. Você já tinha 96,7% da população brasileira tinha acesso à energia. Pô, só tinha 3%, 3,3% dos brasileiros não tinham acesso à energia. Quando você olha no campo, são 15 milhões de pessoas. Quando você olhava a população quilombola, era praticamente 100%. Certo? Quando você olhava comunidades indígenas, era 100%. Quer dizer, isso é o quê?
iniquidade, desigualdade de acesso. Mesmo você já chegando quase lá, certo? Isso vale para algumas coisas na área de saúde. Você tem lá acesso, vacina, por exemplo, que no Brasil praticamente está universalizada, né? Com as campanhas, com um trabalho, né, maravilhoso que a saúde pública no Brasil conseguiu desenvolver. Bom, mas às vezes você tem algumas comunidades, né, que aí a comunidade inteira não teve acesso. Não é uma mãe que resolveu que não ia vacinar o menino. Não, é uma região inteira sem acesso a um determinado tipo de bem ou serviço público ou direito, no caso da saúde, que é um direito. Então, a agenda de redução das desigualdades tem a ver com isso. Cidades e comunidades sustentáveis. Certo? Por quê? Hoje, uma parte gigantesca dos nossos grandes problemas são problemas da forma desordenada como as cidades se desenvolveram. Certo? Se pegar problemas de saúde, é né, uma parte gigantesca do que a gente chama de determinantes sociais em saúde tem a ver com a forma como essa cidade se desenvolveu, excluindo uma parcela da população. Você olha a cidade, tem lugar que tem 20 médicos por habitante, certo? E tem lugar que não tem nenhum médico para cada 1000, certo? Então, ou para, né, milhares. Então, você não tem esgoto, você não tem água, você não tem acesso. E tem lugar, o pessoal da nutrição também, que é uma área que eu conheço mais, você tem, às vezes, dentro da cidade, o que a gente chama de vazios alimentares. Você tem, às vezes, uma determinada região da cidade que a pessoa, a mãe, para comprar uma fruta ou um legume ou alguma coisa, ela tem que andar 4 quilômetros. O que ela tem acesso? Ela tem a vendinha da esquina que vende o quê? Quinojo, biscoito recheado, refrigerante, Cheetos, porcariitos de toda a natureza, parará. Que não é comida, né, gente? É outra, a gente pode dar outro nome depois, né? Mas assim, quer dizer, a pessoa não tem acesso à comida. A pessoa trabalha o dia inteiro, chega em casa, faz o quê? Abre um quinojo daquele e dá para o menino, né? Não tem acesso a verdura, legume, não sei o que, parará. Então, cidades sustentável nesse sentido. Não é só porque ela está poluindo ou não. Sustentável lato sensu, quero. Sustentável em todos os sentidos. Consumo e produção responsáveis. Esse é um debate ótimo. Foi uma polêmica gigantesca. Por quê? Porque essa é uma agenda ambiental top, certo? E o consumo tem que ser sustentável, o consumo tem que ser responsável, parará, parará, parará. Aí, quando você discute consumo, é assim, pobre não pode, os pobres da África têm que ter consumo responsável. Entendeu? Quer dizer, estamos nós aqui, lindos, abre a torneirinha, sai água, vai não sei aonde, compra sua cervejinha, não sei o que, e vai discutir consumo responsável. Não pode usar sacolinha de plástico, certo? E você tem metade da população mundial que não teve acesso a nada, quer dizer, você está discutindo a sacolinha de plástico, então você discute, agora todo mundo tem que ter consumo responsável. Entendeu? Enquanto uma parcela da população nem chegou no consumo ainda, quanto mais no responsável. Então, quer dizer, o direito a consumo. Então, a gente não pode igualar a agenda do mundo. Certo? Né? Então, vamos reter essa informação. Por quê? Bom, tem país que não tem energia. Mas só vai poder ter energia renovável. Aí a Alemanha fica discutindo energia eólica. E é um país que não tem, a população cozinha com carvão vegetal, tem que discutir a eólica. Não tem dinheiro para comer, entendeu? Então, esse foi a grande polêmica e continua sendo. Como você estabelece indicadores que tenham equidade também? Quer dizer, tem país que nem chegou ainda, metade da população sequer chegou no consumo. Aí eu vou discutir a partir da agenda de países nórdicos, né? Que estão lá já discutindo. Aí a pessoa fala, não, eu não quero... tem um debate que eu acho o máximo, que é assim, eu acho geladeira um bem de consumo. Aí a pessoa já teve um freezer rosa, não gostou, aí trocou pelo freezer vermelho. Eu gosto mais do prata, aí troca de novo pelo prata. Aí eu gosto de 2 portas. Não, eu gosto de porta em cima e porta embaixo. Então, consumo responsável assim, não fique trocando o seu freezer todo ano, gente. Um freezer dura 3 ou 4 anos. Bom, metade da população brasileira pobre não tinha geladeira,
certo? Em 2002, 54% dos pobres no Brasil não tinham geladeira, certo? A geladeira não é assim, né? Pensa, geladeira, como vou tomar a minha cervejinha gelada no final de semana? Né? Não, eu mato a galinha, eu não tenho como guardar, eu não tenho como me organizar, eu não tenho como planejar o que eu vou comer, eu tenho que comer aquilo que não estrague, que em geral é hiperprocessado e pior do que eu comprar uma coisa que vai estragar, não consigo planejar comida. Então, consumo responsável, né? Só para a gente já ir pegando alguns elementos aí para vocês irem se inspirando. Combate às alterações climáticas. Aqui junta já mais um monte de coisa que a gente já discutiu. Energia sustentável, que é energia limpa, que é transporte, que é cidade sustentável. Por que não anda de metrô? Por que está todo mundo andando de carro? Né? Que tem a ver com as mudanças climáticas que afetarão a humanidade como um todo. O Brasil é um dos países que eu acho que de cara já está sofrendo com as mudanças climáticas de forma muito importante. Né? A seca que nós tivemos no Nordeste está entrando no 6º ano de seca consecutiva. Bom, a vida debaixo d'água, parte do oceano já está poluído, certo? A principal fonte de proteína que nós vamos ter para o próximo período deverá vir dos oceanos, que é peixe, certo? E a gente já está criando impactos muito importantes debaixo d'água, principalmente nos oceanos. A vida sobre a terra, que tem a ver com como a gente produz, como a gente se alimenta, né, e assim por diante. Paz, justiça, instituições fortes, que tem a ver com a governança dessa agenda, né, e parcerias que a gente possa cumprir os ODS. Então, deu uma passada geral aqui pelos ODS. A Agenda 2030, ela estabeleceu 3 grandes princípios. Esses princípios, eles talvez sejam a coisa mais importante que hoje diferencia dos ODMs. E uma parte deles foi uma briga que nós aqui no Brasil travamos. A primeira delas, e fomos vitoriosos. A primeira delas, não podemos ter só metas e objetivos para países pobres em desenvolvimento. As metas terão que ser para o conjunto dos países. Certo? Então, todo mundo vai ter que cumprir. E todas. Certo? Isso não quer dizer que as metas são iguais, né? Tem país que não tem energia e tem país que usa energia podre, certo? Poluidora, certo? Então, a diferença. Né? E tem país que vem poluindo o planeta desde a Revolução Industrial, como é o caso da Inglaterra, certo? Para pegar não um dos grandes poluidores, mas um país que, desde de 1800, com o início da Revolução Industrial, emite, né, gases do efeito estufa, que a gente chama, certo? Então, a Inglaterra está desde 1800 poluindo o planeta. Tem país que começou a sua Revolução Industrial agora. Então, você não pode exigir, né, os mesmos compromissos e as mesmas responsabilidades. Elas têm que ser com essa ideia de que ela tem que ser compatível com os problemas do país e com aquilo que ele gera de problema para o mundo. Segundo, elas têm que ser integradas. Ou seja, no caso dos ODMs, muitas vezes se levantava, eu vou acabar com a mortalidade infantil, eu vou reduzir em tanto, e pegava só aquela meta e não pegava as outras. Nos ODS, não, todo mundo é responsável pelo conjunto das metas. Então, entra o conjunto dos países e essas metas têm que ser pensadas de forma integrada. Ou seja, a saúde virou o objetivo 3, só que ele tem que ser pensado também de forma transversal. Certo? Até é lógico que tem coisa que impacta mais a saúde do que outras. Né? Saúde é difícil porque a saúde é impactada por quase tudo e impacta quase tudo. Né? Mas tem coisa que impacta muito mais diretamente. Acesso à água e saneamento. Né? Tem um impacto violentíssimo, né, sobre a saúde. Né? Outras têm um impacto mais gradual. Né? A vida no oceano. Certo? Por enquanto, está tendo menos impacto, só que terá no médio e longo prazo. Então, a ideia é que elas têm que ser integradas, têm que ser pensadas de forma integrada. E o terceiro objetivo, o terceiro grande princípio, né, que são princípios norteadores do conjunto das agendas, que é ninguém pode ser deixado para trás. Ou seja, eu não posso mais trabalhar com médias. Lembra aquilo que eu comentei de que, em média, o Brasil, 96,7% dos brasileiros têm energia. Nossa, o Brasil arrebentou.
certo? Bom, tem 15 milhões que não tem. Então, nós não podemos deixar ninguém para trás. Então, não basta olhar para as médias. Em média, se reduziu tanto, parará, parará. Mas você tem que olhar para as pontas, certo? O que aconteceu com os pobres? O que está acontecendo com os negros? Em média, o Brasil não sei o que, parará. Né? O Brasil conseguiu reduzir violência. Que não conseguiu, mas supondo. Bom, só que quem morre no Brasil vítima de violência? Jovens, negros, na periferia. Então, quer dizer, você tem um nível de iniquidade, certo, gigantesco. Então, você não pode olhar mais para as médias. É essa a orientação das Nações Unidas. Certo? Então, quando a gente olha a agenda, em média tal coisa, mas as mulheres continuam lascadas e sendo oneradas nessas e nessas agendas. Né? Então, olhar não só minorias, porque no caso dos negros e das mulheres, diga-se de passagem, nós somos maioria, só que, em geral, quando você olha a média, né, em média, 90% dos brasileiros tinham geladeira. Ai, que lindo! Entre os pobres, 54% não tinham. Entendeu? Isso para falar em equidade em geladeira? Vou falar em equidade em geladeira. Você tinha 94% da população brasileira, ou entre 93 e 95, tinham acesso à água de qualidade. 50% dos pobres não tinham acesso à água. E assim, quando a gente tenta olhar, né, quando a gente fala, vamos olhar, não vamos olhar as médias, olhar quem, não quero deixar ninguém para trás. Quem que geralmente fica para trás, né? Não é o pessoal que está andando de Porsche por aí. Certo? Então, quando a gente, isso aí tem que olhar para o conjunto, aí, públicos específicos, grupos tradicionalmente excluídos. Você fala em público específico, cigano, em geral, é deixado para trás. Na área de saúde população de rua é deixado para trás. É um público pequenininho. A gente acha que é um monte de gente, porque né, a gente vê, está chegando aqui na Fiocruz, vê um monte de gente ali, você acha que incomoda, né? Só que a maior parte da população pobre, a gente nem vê. Né? A gente nem enxerga. A gente enxerga esses que incomodam a classe média. Mas como que a gente constrói políticas específicas para chegar nesses públicos? Por quê? Porque a universalização não é suficiente. O SUS, que é uma construção maravilhosa, uma vitória brasileira, né, em risco, por sinal, né, mas uma construção fantástica. Se ele não construir políticas específicas para a população de rua não vai ser atendida em unidade básica de saúde. Estou falando alguma coisa errada? Não vai. Por isso você constrói consultório de rua, por isso que você tem gente especializada para isso, população em situação de droga e álcool. Ou você constrói uma agenda específica para isso, ou essa população não vai ser atendida pelo conjunto das políticas da atenção básica e assim por diante. Isso vale para cigano, vale para indígena. Bom, se quiser cumprir a Agenda 2030, vai ter que olhar para públicos específicos, vai ter que olhar para indígena, vai ter que olhar para a população de rua, vai ter que olhar para quilombola, vai ter que olhar para os excluídos e vai ter que olhar para as maiorias também fora desses indicadores. Como eu falei, a população rural brasileira não é minoria. É minoria se for olhar para 85% da população brasileira está na cidade, 15% está no campo. É minoria nesse sentido. Só que são 15% de 200 milhões, né? Um monte de gente que também tem dificuldade de acesso a políticas específicas de educação, de saúde, de assistência social e assim por diante. Então, eu particularmente acho que ao gerar essas 3 grandes referências de diretrizes políticas, a gente avançou muito, né, com relação à agenda ODM. Isso não quer dizer que não tem um monte de problema, que nós depois vamos falar um pouquinho sobre isso. Mas nós estamos também num mundo que, eu fico pensando, quando a gente discutiu essa agenda, na Agenda 2030, né, que o documento que organizou os ODS saiu, né, da Rio+20, o documento que foi assinado pelos países. Parte de nós, né, que participou da discussão, ou de vocês que vivem já nessa agenda que consideram que o setor público é relevante, olharia essa agenda como uma agenda quase conservadora, né? Bom, gente, direito à saúde. Vamos combinar que
É óbvio, né? Então, parte dessas agendas são agendas, não é nenhuma agenda revolucionária. Essa agenda é uma agenda revolucionária? Não, uma agenda bacana, positiva, importante, mas ninguém está falando de uma agenda, né? Equidade de gênero. Bom, quando a gente olha, estamos falando em 2012, quando a gente olha o mundo de 2017, essa agenda virou uma agenda revolucionária. Diga-se, é só olhar o Trump e ver do que nós estamos falando. É só olhar a ameaça das agendas sociais no Brasil para ver que a gente está vivendo uma situação de ameaça da educação, da saúde, da assistência social e assim por diante. Isso está valendo para o mundo todo, infelizmente. Eu queria que fosse só o Brasil, mas não é. Certo? A gente vive um momento de reversão, de agenda, de avanço de uma agenda conservadora muito preocupante. Portanto, ficou mais importante ainda a agenda dos ODS. Por quê? Porque aí você tem uma referência das Nações Unidas numa agenda que é uma agenda progressista. Né? Chamar de progressista água de qualidade, né? Saneamento básico. Mas é. Né? Olha só, execução da Agenda 2030. 3 dimensões do desenvolvimento sustentável. Esse mapa, eu acho ele interessante, por quê? Então, onde nós queremos chegar em 2030, né? Ela é indivisível, ou seja, os países não devem escolher apenas os objetivos mais convenientes, né? É importante mensurar e garantir a interligação entre os objetivos e metas, né? E os pontos ideais, né? Em consideração, são limitados, ou seja, os países necessitarão avaliar cuidadosamente os trade-offs entre os objetivos e metas. Então, quando você tem o ambiental e o econômico junto, essa agenda hoje ela é uma agenda viável, mas ela não é sustentável. Por quê? Porque não entrou o social. Quando você tem o econômico e o social, ela pode ser equitativa, certo? Mas ela está desrespeitando o meio ambiente, portanto, ela também não é sustentável. E quando você tem o ambiental e o social, e não tem o econômico junto, eles dizem que é suportável. Eu não saberia botar um nome, um adjetivo, um predicativo para isso, mas eu acho suportável meio insuportável, né? Mas é assim que o povo chama. Ela é sustentável aonde? Nesse triângulo das Bermudas aqui. Então, toda vez que a gente for fazer uma coisa, a gente tem que estar pensando, né, em como juntar essas 3 dimensões. Eles organizaram em 5 P's transformacionais. Eles juntaram os 5 objetivos que são muito mais ligados ao desenvolvimento social, né, que aí pega os objetivos ligados à saúde, à educação, à pobreza, e juntaram e falam desenvolvimento social. Grupo 1, desenvolvimento social. Né? O grupo 2, desenvolvimento econômico, que pega os objetivos mais ligados à agenda econômica. Ela tem que se relacionar com todos os 3, mas ela tem o lado forte dela é o econômico. Né? O 3, o forte é o ambiental, mas ele tem que olhar o social e o econômico. Né? E o paz e parceria. Então, ficou os 5 P's. Esses 2 gráficos são bem interessantes, só para vocês também poderem se inspirar aqui para a nossa conversa daqui a pouco. Isso aqui, é a pirâmide global de riquezas. Então, você tem um pouquinho de gente, né, ganha mais de $1 milhão, certo? E vai aquela pirâmide aqui conhecida em dólares, você tem milhões e milhões de pessoas, né, você tem 6 pessoas no Brasil que têm mais riqueza do que metade da população. Isso dá um pouco uma cara do Brasil e uma cara do mundo. Todos os países ricos têm imposto sobre herança, imposto sobre grandes fortunas, imposto sobre a riqueza. Tanto é que a gente acha que o pessoal é assim super bacana, né? Que criou essas fundações, Fundação Rockefeller, Gates Foundation, parará. É que assim, eu deixo o dinheiro para o Estado, e o Estado faz o que quer, ou eu mesmo faço, porque para os filhos eles já sabem que não vão deixar. Né? Que imposto sobre heranças é um fenômeno, né, nesses países. Então, quem não assinaria seria assim, né? Países pobres em desenvolvimento. Mas não tem. O que não tem também, depois a gente vai ver que eu acho que é um dos grandes problemas, é como você financia, porque eu quero que a África seja sustentável. E vão ajudar como? Né? Tudo bem, o Brasil não precisa ajudar, o Brasil é um país rico, parará, parará, né? Com uma grande parcela da população pobre, mas
Vamos ajudar os países pobres mesmo a sair desse buraco? Não, essa discussão é uma discussão ainda aberta. Então, olha só a loucura, que são as duas pirâmides invertidas, né? Então, a maior parte da população, né, e a riqueza, certo? E aqui, a pirâmide de pobreza, certo? Ou seja, a maior parte das pessoas, certo? E onde que elas vivem. Então, quer dizer, onde vivem os milionários, onde vivem os pobres e onde está concentrada a riqueza. Isso é só mais para nos inspirar. Quais são os grandes desafios dos ODS? 1, complexidade. É verdade que os ODMs eram 8 só, eram muito restritos, parará, e agora a gente viu, né, o nível de, que eu estava, né, comentando com vocês, por 17 objetivos com 160 metas, com 200 indicadores, tarará, ninguém sabe direito como vai medir, todo esse conceito, que é um conceito múltiplo, parará. Então, construir agendas simples tem vantagens, certo? Então, um dos problemas do ODS é que ela acabou virando uma agenda muito complexa. É a sua virtude e é seu defeito. Né? A virtude é que soluções simples não resolverão os problemas atuais da modernidade, do mundo atual. Mas a complexidade é um dos grandes desafios. Né? Disponibilidade de informação. O Brasil tem algumas... Pegar, por exemplo, Sistema Único de Saúde. Se você entrar hoje em qualquer... Entra aí no site do Ministério da Saúde, você vê o indicador de mortalidade infantil. Pode estar 1 ano atrasado, mas você tem, de 1 ano atrás, você tem indicador. Certo? Você tem número de casos de malária, você tem um conjunto de indicadores no Brasil. A maior parte dos países pobres em desenvolvimento não tem. Não tem o IBGE, como nós temos aqui, que gera informação. Não tem um INEP, que é o Instituto Nacional da Educação, que tem informação sobre o conjunto dos alunos. Né? Quem está na escola, quem não está. A gente sabe o nome do menino, sabe onde ele está estudando, sabe tudo. Né? Isso uma parte grande dos países não tem. Então, como você constrói indicador sem essas informações? Tem informação que o Brasil ainda não tem. Tá? E tem informação que o Brasil tem e a gente não consegue. Por exemplo, a gente consegue informação sobre caso de tifo, que é uma raridade. Né? Agora, tenta pegar uma informação de imposto de renda, gente, de alguém. Ai, Jesus, se for rico, então. Tem informação que a gente ainda não tem. Mas o Brasil produz informações em quantidade. Tem países que não produzem. Então, construir indicadores, isso, inclusive, às vezes nos prejudica. Se pegava o IDH, por exemplo, a gente brigou com o PNUD por conta do IDH anos a fio. Por quê? Porque o Brasil tem um monte de informação, por exemplo, sobre expectativa de vida ao nascer. Né? O Brasil tem essa informação, né, super atualizada. Tem país que a informação está lá em 95, está em 2005. Aí eles pegam a informação de todo mundo em 2005, sendo que o Brasil já mudou a expectativa de 2005 para cá, alterou completamente o dado de expectativa de vida ao nascer, que é um dos dados importantes em saúde. Né? E continuava ou então vai nos comparar, aí pega o dado atualizado do Brasil, que era a nossa briga, está pegando dados desatualizados. Aí compara com um país que não produz o dado. Por exemplo, não tem trabalho, vou dar uma informação para vocês preciosa. Vocês sabiam que não tem nenhum caso de trabalho infantil nos Estados Unidos? Nenhum. Não tem medida. Não é crime. Criança trabalhar nos Estados Unidos não é crime, para começar. Colocar bebê para trabalhar. Ninguém coloca porque bebê não consegue trabalhar, certo? Mas se colocar, não é crime. Entendeu? A pessoa pode dizer, ai, que chato, espera ele crescer um pouquinho, ficar com uns 2 aninhos, certo? Mas não é crime. Não é crime. No Brasil, trabalhar antes dos 16 anos de idade, entre 14 e 16 anos, pode trabalhar se for aprendiz.
Entre os 16 e 18 anos no Brasil, se trabalhar sem carteira assinada, é trabalho infantil e é crime. Nos Estados Unidos, eu falei um negócio para vocês, ficou todo mundo me achando, olhando, né, com aquela cara de que, ai, que país avançado, né? Todo mundo assiste aqueles filmes aqui que menina é babysitter com 12 anos de idade, assiste aquele filme dos meninos entregando o jornal. Todo mundo assistiu já naquela sessão da tarde básica, num dia de chuva, comendo bolinho de chuva, o menino lá na bicicletinha, entregando jornalzinho. Já viram? Lembra? Trabalho infantil, bem. Não tem nenhum caso. Por quê? Porque não mede de jeito nenhum. Imagina que eles vão produzir um indicador ruim para eles. Não produz. O Brasil produz um indicador. No Brasil é assim. Vai lá um menino do IBGE, aí, né, aqui eu nem sei como que chamaria aqui no campo, né, mas lá no Rio Grande do Sul, o cara está andando, vai no campo. Aí tem uma picada para cá, uma picada para lá, que é uma trilhinha de terra. Aí, se ele for para cá e não for para cá, capaz dele achar trabalho infantil aqui, não achar aqui, né, porque já é muito pequeno. Aí vai lá e fala, lá a Lemoa, lá no Rio Grande do Sul. Foi onde eu morei muito tempo, tá, gente? Então eu sei mais exemplo lá. Vai lá, ou para italiano. Italiano, então, aí é pior ainda. Chega lá para italiana, lá, colônia italiana, não... Estou vendo aqui que a senhora tem um menino de 13 anos. Ele trabalha? Claro que trabalha. Imagina com esse vagabundo. O que ele faz? Não, ele pega ovo para mim todo dia ali, vai não sei o quê, parará, não sei o quê. Mas ele pega ovo no quintal. Mas ele pega todo dia? Pega todo dia, trabalho infantil. Que é o quê? Trabalhar 1 hora por dia, todos os dias, parará. A mãe não diz que esse menino não trabalha de jeito nenhum. Por quê? Porque a cultura italiana é a cultura do trabalho. A coisa mais importante para o italiano é a pessoa trabalhar. Entendeu? Então, isso não seria... Né? Então, vocês pegando assim indicadores, né? Quem constrói indicador, tem. Às vezes o indicador te prejudica, né? O Brasil tem mais trabalho infantil do que os Estados Unidos. Eu aposto que tem menos. É um valor social. Mas na Itália também, só que na Itália não é crime. E aqui é, certo? E aqui teve uma vantagem, que é o quê? Tem uma legislação super... É que assim, a gente fica falando agora sobre o menino, filho de um agricultor familiar, top, loirinho de olho azul, que ajuda o pai, não sei o quê. Só que no Brasil, você tinha uma situação dramática, onde as crianças eram levadas a uma situação de estar fora de escola, praticamente vivendo numa situação de escravidão. Então, a gente fez uma legislação hiper rígida, construiu indicadores super rígidos, montou todo o público do IBGE com um formulário que não tem lugar nenhum do mundo, é a melhor legislação do mundo, é a melhor tipo de apuração que tem no mundo, e parará. É ruim? Bom, se perguntar para o empresário, eles acham um horror. Só que o Brasil jogou luz em cima de um problema social gravíssimo, usando estatística e indicador, que era aquilo que a colega falou, quer dizer, a gente resolveu botar em cima da mesa um problema social grave. Porque botou em cima da mesa, a gente acaba ficando com o filme queimado, comparado com quem não contabiliza, mas estamos resolvendo nossos problemas. Eu prefiro enfrentar os problemas, resolver, do que esconder. Né? Isso em saúde vale muito, né? Você ficar escondendo o indicador e aí você não consegue enfrentar a doença. Nós temos doenças no Brasil que são, como diriam os nordestinos, doença besta, né? As crianças têm problema por causa de verminose, tudo doença evitável, fome, desnutrição. Né? Bom, então complexidade, disponibilidade de informação, desagregação de dados, que nem sempre os dados são desagregados o suficiente para montar o indicador. Se o dado está todo ele amontoado, você não consegue saber de equidade. Você não apurou dado de emprego, por exemplo, separado, por idade, homem e mulher, tarará, você não consegue saber e construir um indicador de trabalho decente que seja adequado. Né? Custos. Como que você vai financiar uma agenda que é uma agenda desse tamanho? Capacidade de processamento e metodologias não totalmente consertadas. Isso é o quê? Nós ainda não temos acordo no mundo sobre como tratar as coisas. Né? Por exemplo, os países têm que ter responsabilidades, né? Todos têm responsabilidades, mas são responsabilidades diferenciadas. Né? Um país onde a população não tem acesso à água ainda, o compromisso dele não pode ser só com água limpa, tem que ser acesso à água. Eu até, quando a gente estava discutindo isso,
eu tinha proposto um jeito de mexer com o indicador, que era assim. Né? Então, por exemplo, energia. Pega um país bem pobre, Etiópia, e pega a Finlândia. Então, aqui, ser compromisso ambiental e aqui ser compromisso de acesso. Então, a agenda de energia na Etiópia significa o quê? O maior compromisso da Etiópia é levar energia para o povo. As mulheres lá vão para o meio do mato, eu vi isso, certo? Em Addis Abeba, que é a capital da Etiópia. Você sai da cidade, anda 500 metros, está as mulheres descendo do morro, foram buscar com fardos de lenha, todas elas andando assim, um fardo, os carros elas vão andando na avenida assim, o carro vai passar, elas viram de lado, o carro passar, porque ele vai de lado a lado na estrada. É um negócio desesperador. As pessoas não têm acesso. O compromisso da Finlândia tem que ser com ser ambientalmente sustentável, né? Então, você criar indicadores que sejam o principal meta da Etiópia tem que ser levar energia para essas mulheres, gente. Não é possível a gente, né, nesse momento da história. Então, como construir? Deixa eu passar aqui. Bom. Mas a gente não tem acordo ainda sobre como medir essas coisas. Esse está sendo o grande debate hoje, atual. Né? Aí tem alguns grandes desafios. Essa é uma médica, né? Kiki Bush, ela inclusive está nas referências bibliográficas que eu passei para vocês, falando dos desafios. Então, ela levanta alguns desafios, né? Que é nós temos que criar um novo tipo de multilateralismo, né, onde o poder seja diversificado, não pode ser só o poder concentrado nos Estados Unidos, aquele poder bipolar Estados Unidos e Rússia, ou Europa e Estados Unidos, né? Quer dizer, você tem que ter um mundo multipolar. A divisão norte e sul deve ser superada através de responsabilidades comuns mais diferenciadas, ou seja, todo mundo tem que ter compromisso com o que vai acontecer com a África, todo mundo tem que ter compromisso, né? Então, tem compromissos comuns, só que diferenciados. Aqui eu estava falando compromisso, né? Todo mundo tem que ter compromisso com energia. O seu compromisso da Etiópia é diferente do compromisso da Finlândia, né? Deve ser dada prioridade a uma agenda de desenvolvimento integrada que inclua necessidades sociais e preocupações ambientais, né? O financiamento do desenvolvimento inovador, investimento inteligente versus ajuda ao desenvolvimento. Isso aí significa o quê? Antes, você tinha mecanismos que não era bem de financiamento, né? Por exemplo, que era baseado nesse conceito de ajuda. Tá? O conceito de ajuda é um conceito lamentável que vale para tudo, né? É a diferença do conceito do direito e do conceito de que eu sou bonzinho, né? Então, eu tenho direito à saúde. Antes era o quê? Ah, não, a gente está fazendo um favor para esse, tarará, né? Não é um direito, né? Ah, essa pessoa tem direito à alimentação. Não, ela sobrou um pouquinho de comida em casa, então eu dou para o pobre, parará, que é o filantropia, ajuda versus a agenda de direitos, que é uma agenda que para o Brasil você fala, isso é super compreensível, né? Não para todo mundo, mas para quem está no meio como o nosso e aqui em sala de aula. Mas isso vale também na ideia de países. Você pega, por exemplo, os Estados Unidos, a cada 2 anos, produziu uma quantidade de milho, tinha uma super safra. Isso era um baita problema, por quê? O preço cai. O que eles faziam? Não, davam para a África um monte de milho, entendeu? Doavam, ajuda, entendeu? Só que ela é pontual, é que nem você querer resolver o problema do Nordeste mandando cesta básica, né? Não de forma sustentável. Olha só, vamos rapidinho aqui passar por essa visão mais crítica, né? Uma leitura crítica, que também está nas referências bibliográficas para vocês. Né? Acho que a primeira coisa que ele comenta, que os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável não constituem uma agenda universal, eles refletem a visão do mundo antigo em termos de divisão norte-sul. Certo? Quer dizer, por mais que o próprio ODS tenha se colocado essa meta, quando ele está falando, impondo
uma visão para os países pobres, que era aquilo que pouco eu estava falando do consumo, né? Então, discute consumo sustentável e responsável a partir da sua visão de consumo e não a partir da visão dos países pobres que nem chegaram a uma agenda de consumo ainda, né? Isso vale para várias das questões. Permanece em silêncio sobre o excesso de peso e obesidade, que constitui grande desafio da saúde pública em países de todo o mundo, que eu também já tinha comentado com vocês. A premissa básica dos SDGs é errada, ou seja, não é mais a pobreza extrema que representa o maior desafio que o mundo enfrenta hoje, mas a extrema desigualdade. Essa é uma... eu acho meio forte falar assim, mas, de fato, a agenda da pobreza, eu preferiria dizer de outro jeito, que isso vale para o Brasil também. Por exemplo, no caso do Brasil hoje, o grande desafio não é a extrema pobreza, é a extrema desigualdade. Desigualdade de acesso a um monte de coisa. Eu acho mais legal ele falar isso, não porque qual é o maior desafio, porque a pobreza continua sendo um desafio gigantesco no mundo. O que eu acho é que você fala de pobreza, e pobreza é uma coisa que as pessoas ricas concordam que deveria terminar. Então, fala, tem o pobre, aí as pessoas têm aquele sentimento cristão, ou sentimento religioso, tem pena de pobre, né? Aí fica triste, aí a filha do milionário passa na rua e vê o pobre, aí chora. Então, tem aquela coisa que pobre, tarará. Então, pobreza é uma coisa que as pessoas não se dispõem a dar dinheiro, mas eu concordo que tem que acabar a pobreza. Agora, quando a gente fala de desigualdade, aí o bicho pega, porque assim, todo mundo tem direito a andar de avião? Como assim? Né? Todo mundo tem direito a estudar numa universidade? Não, mas todo mundo tem direito a estudar numa universidade pública? Não, mas eu que batalhei, não estudei muito, parará. Tem um vídeo que está rodando na internet, não sei se vocês chegaram a ver, se não chegaram, ou se ninguém tiver aí para compartilhar, depois eu vejo se eu compartilho contigo, que é genial, que é o melhor exemplo de desigualdade que tem, que é um pessoal numa praça, e eles fazem uma competição para ganhar R$100. Alguém viu? Na verdade, $100. Você viu? É bem legal, vale a pena ver. Que aí é um monte disso, é um monte de jovem, né, com todas as caras possíveis, e eles se alinham todo, e o cara fala, vamos agora fazer uma competição, vocês vão ter que correr, e quem chegar primeiro vai ganhar $100. Aí o povo todo animado, não sei o quê. Aí ele fala, não, mas antes nós vamos estabelecer algumas regras. Então, quem estudou numa escola, não sei o quê, dá 2 passos à frente. Aí um monte dá 2 passos à frente. Quem teve um tutor, né, porque é muito comum em países que a pessoa tem a escola e tem um professor particular em casa. Quem teve um tutor, dá 2 passos à frente. Aí mais um tanto dá 2 passos à frente. Quem tem o pai e a mãe que cuidaram, não sei o quê, dá 2 passos à frente. Quem teve tal oportunidade, dá 2 passos à frente. Então, alguns não saem do lugar, todos, a maioria, jovens negros, ficam parados no lugar, e quando chega no final, metade do povo já está lá na frente, né? Aí, quando ele fala dispara, eu até achei que quando ele fosse dizer, é engraçado como a gente se mede os outros pela gente, né? Porque é um negócio absurdo, porque assim, alguns chegam praticamente, vão ter que dar 10 passos para chegar, e os outros estão a 1 quilômetro do lugar, né? Então ele vai mostrando, na verdade, que essa história de meritocracia é um baita papo furado, né? Quer dizer, é fácil falar de que eu sou melhor que você, se eu tive tudo, se eu comi, se eu tive direito a ter a melhor saúde, a melhor educação, a melhor alimentação, o melhor professor, o melhor tudo, e você é um inferior, porque eu sou melhor que você, mas eu não tive, a gente não está partindo do mesmo lugar, né? Então, eu achei que quando ele fosse dizer, então tá, dispara a corrida, eu achei que quem estava lá na frente não fosse correr, porque se fosse eu não ia correr, porque é um negócio, você está lá na frente, é uma injustiça, como que eu vou correr, vou ganhar ainda $100, e o outro lascado, que não tinha nada.
Eu achei que eles não fossem correr, só que eles correm. Menina, para mim a maior surpresa foi que eles correm, né? Então, essa ideia da desigualdade, né? Que eu não aceito, corre, é desigual e mesmo assim aceita ganhar os $100 contra o outro que não tem nada, né? Então, essa ideia da desigualdade, que realmente as pessoas não aceitam perder seus privilégios, né? Para mim, estar numa universidade pública, me formar na melhor universidade, é um privilégio. Porque se todo mundo puder fazer a mesma coisa que eu, aí, que chato, né? Um mundo onde todo mundo pode tudo, onde todo mundo tem roupa bonita, onde todo mundo pode andar de avião, onde tudo não sei o quê. Qual a vantagem que eu tenho, né? É um negócio meio doido, né? Mas não precisa perguntar muito, não, que vocês vão achar assim de gente. Ó. Então, a desigualdade é um conceito que as pessoas não concordam. Elas concordam com o fim da pobreza, mas não concordam com o fim da desigualdade. Né? Se acham mais iguais do que os outros. Né? Bom, que o SDGs, que os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, contém muitos itens, mas apenas alguns alvos numéricos, então eu tenho que alcançar uma coisa. Agora, eu particularmente não concordo muito com esse objetivo, com essa crítica, porque está em desenvolvimento. Né? Não pode demorar muito, né? Porque senão aí você não atinge nada, mas está se discutindo os indicadores. Né? E que eles usam metas, né? Absolutas. Né? Então, se comparam de formas absolutas e combinam metas coletivas e específicas do país. Isso prepara o cenário para avaliações tendenciosas das performances no país do futuro. Quer dizer, cada país estabelece a sua marca, certo? De acordo com os seus problemas. Isso pode provavelmente não te levar a um mundo que seja, de fato, o mundo que a gente coletivamente gostaria. Então tá. Parabéns aí. Obrigado, gente.